Amém, irmãos, graça e paz. A gente quer pedir gentilmente aos irmãos que retornem para seus lugares, para a gente então dar início ao compartilhar da palavra, amém? E abrir com os irmãos no texto que a gente falou por último na reunião passada, que é o livro de Esdras, capítulo 1. Amém. Senhor, mais uma vez, nos encomendamos à Tua pessoa, agradecidos ao Senhor por podermos lembrar do grande amor do Senhor no partir do pão. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. E hoje nós temos um trono da graça para nos aproximar e obter misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor mesmo nos conduza aqui na leitura, na audição da Tua palavra, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique. Livra-nos, Senhor, de toda perturbação natural, toda agitação da nossa alma. Livra-nos também de toda perturbação das trevas, toda obra do inimigo. O Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Toma esse ambiente, toma nossas vidas. Declaramos a Tua vitória sobre tudo. Que o Senhor seja glorificado no meio do Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Esdras, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. É o capítulo 1 de Esdras. Amém? Irmãos, nós estamos continuando aqui falando sobre a casa de Deus, começando ali com aquela revelação, aquele sonho que Jacó teve, em Gênesis capítulo 28, né, onde ele viu ali a presença do Senhor, aquela escada, e ele falou assim, obrigado, Deus abençoe. Ele falou assim: esse lugar aqui é a casa de Deus, esse lugar é Betel. Ele mudou o nome do lugar para Betel, casa de Deus. É só uma introdução, mas as mensagens estão gravadas. Para falar, irmão, sobre o desejo do Senhor de ter uma casa, de ter uma representação aqui na terra, onde o seu povo pudesse cultuá-lo
se relacionar com Ele. É a casa de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, é o que diz o profeta Isaías. Mas Ele decidiu ter uma casa para morar junto com a gente. Isso está na Bíblia inteira, está de Gênesis a Apocalipse. E o final, a consumação dessa obra é a Nova Jerusalém. Lá vai haver uma proclamação, está escrito, dizendo assim: eis o tabernáculo, a habitação, a morada de Deus com o seu povo. Está vendo? Nós celebramos aqui no Partir do Pão, Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala em Efésios capítulo 2, que nós antes estávamos longe, mas nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E lá, ele também diz que agora nós já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está vendo? Do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Ou seja, nós fomos trazidos da nossa condição de separação de Deus. Ali diz que havia uma inimizade. Qual inimizade era aquela? Paulo era judeu. E Paulo estava falando aos efésios, que eram gregos, eram gentios. Havia uma inimizade entre judeus e gentios. Mas na cruz, essa inimizade foi desfeita. Então, agora Paulo, pelo Espírito, diz assim: agora ambos, está vendo? Judeus e gentios, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele nos uniu no corpo de Cristo. E no capítulo 3 de Efésios, que é o capítulo seguinte, ele vai dizer que essa junção no mesmo Espírito de judeus e gentios, isso é o mistério que estava oculto. Era um mistério que ninguém sabia. Qual o mistério? De que Deus ia unir, e agora Ele já uniu, judeus e gentios num corpo só, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele formou um povo para poder servi-lo, para poder adorá-lo, para poder viver com Ele pela eternidade. Essa é a casa de Deus. Esse é o corpo de Cristo, é a igreja. A igreja, irmãos, não se parece com nada nessa terra. A igreja é exclusiva. A igreja estava no coração de Deus e só lá. E quando o Senhor veio, Ele revelou a igreja. Revelação na Bíblia é o descortinar de algo que estava oculto. Ninguém sabia. E o Senhor revelou a igreja. Então, é muito importante saber disso. Luciano, por que você está falando disso? É muito importante saber disso. Sabe por quê? Porque desde que a igreja é algo que começou no coração de Deus, cabe a Ele e somente a Ele conduzi-la, administrá-la, conduzir seus passos. Nós apenas nos submetemos. A gente não está aqui para construir nada que seja da nossa ideia. É a casa de Deus, estava no coração dele e ele revelou para nós. Ele está fazendo essa obra de edificação. Nós fomos incluídos nessa obra. Isso foi revelado aos homens. Esse mistério que estava oculto foi revelado. Irmãos, e na sequência de mensagens, nós temos revisitado aqui aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que a igreja, né, quantas vezes nós falamos e precisamos falar desse assunto. A igreja, ela começa pura, ela foi formada de uma maneira pura, porque nosso Deus é puro. A igreja foi formada na ressurreição do nosso Senhor. A igreja não foi inventada pelos papas e nem pelos protestantes, e nem por ninguém. A igreja nasceu na obra de redenção. E
depois, por nossa culpa, por culpa dos homens, nós nos desviamos do plano original de Deus. Nós sempre citamos aqui, e para os irmãos novos é muito bom você estar aprendendo isso. Para os irmãos mais antigos, que já ouviram nós falarmos isso aqui várias vezes, é uma oportunidade de você reforçar aquilo que você crê. Porque Deus precisa nos falar constantemente sobre as mesmas coisas, porque senão a gente esquece. Paulo disse lá em Filipenses que a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos fale sobre as mesmas coisas. Então nós precisamos ser lembrados daquilo que nós recebemos. Por que a gente parte o pão toda semana? É porque a gente acha bonito? Não, a gente acha lindo, maravilhoso, mas não é só por isso não, é porque o Senhor ordenou que a gente partisse o pão toda semana, para lembrar, porque senão esquece, irmão. Se não esquece do grande amor do Senhor, daquilo que Ele fez por nós. Então nós estamos revisitando a visão que o Senhor nos deu. Estamos revisitando. E o que acontece? Assim como o paralelo é esse aqui. O paralelo é esse. Assim como Israel perdeu, por causa do seu pecado, por causa do seu afastamento de Deus, lá no Antigo Testamento, Israel perdeu esse testemunho. Israel perdeu a expressão da casa de Deus. A casa de Deus foi destruída. O Senhor tinha falado: se vocês se afastarem, se vocês não ficarem firmes, essa casa aqui, que eu escolhi, e o Senhor não deixou de escolher, não. Essa casa que eu escolhi para nela fazer habitar o meu nome, essa cidade de Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel para aqui fazer habitar meu nome, ter meu testemunho aqui, isso vai ser destruído. Então aconteceu com Israel, e isso não é só história, isso é aplicação para nós, aconteceu com o povo de Deus no Novo Testamento. A igreja também, isso está escrito, o Espírito Santo contou essa história nas cartas de Apocalipse 2 e 3, 7 cartas ali. E a igreja foi se desviando, a igreja não perseverou na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, não perseverou na palavra de Deus, introduziu doutrinas estranhas, fogo estranho, e o testemunho do Senhor, da casa de Deus, foi perdido. Com Israel aconteceu a mesma coisa. Então, o que nós estamos lendo aqui é a figura, é Israel já na Babilônia, mas o Senhor, Ele tinha um plano bem definido. Ou seja, depois de um certo período, Ele ia chamar o seu povo de volta para sair de Babilônia. Babilônia vem de Babel, confusão. Você lembra de Gênesis capítulo 11, quando teve ali, os homens resolveram fazer um monumento, fazer uma torre. Veja os irmãos, que em Gênesis 28, Jacó tem um sonho em que ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos de Deus sobem e descem por essa escada. Em João capítulo 1, verso 51, lá no Novo Testamento, nós descobrimos que aquela escada do sonho de Jacó é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus fala para Natanael assim: porque eu te disse que vi você debaixo da figueira, você creu? Então eu digo a você que maiores coisas você verá. E daqui em diante você verá os céus abertos, ao sonho de Jacó, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Aquela escada ali é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ligou a terra com o céu. Mas em Gênesis capítulo 11, os homens resolvem fazer uma torre para poder tocar o céu. Os homens resolvem, por obra humana, por tijolos cozidos, barro cozido, eles resolvem fazer uma obra
tinha nada a ver com Deus aquela obra, para tocar o céu. Aí o Senhor falou assim, o povo é um, e eles estão aí avançando nessa obra, não tem nada a ver comigo essa obra aí, e vai tocar o céu? Aí o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor desce, vê lá a situação, Deus já sabia, mas Deus desce para poder, como que a gente diz assim, para ninguém dizer que eu não vim aqui, o Senhor desce, vê a situação e confunde as línguas, inglês, francês, alemão, português, mandarim, e ídis, e um monte de linguagem que existe no mundo, assunto para os linguistas. Essa confusão nasceu ali em Gênesis capítulo 11. Ninguém fala língua que o outro possa compreender. Isso é Babel, Torre de Babel, confusão. E aí o pessoal não entendia mais o que é que o outro falava, a obra não anda. É assim, irmão. Se não falar a mesma linguagem, a obra não anda. Por isso que Paulo fala assim, rogo-vos que todos faleis a mesma coisa. Nós temos que no Senhor, não é por imposição de homens, não, é no Senhor, a gente tem que aprender a falar a mesma língua. Senão, a obra não anda. Se eu falar palavra que você não entenda, e vice-versa, a obra não anda. Então, o Senhor estava com seu povo ali, cativo em Babilônia, na terra da confusão. Mas o Senhor, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, o primeiro capítulo de Esdras, o Senhor chama seu povo para poder sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, voltar para o plano original de Deus, para edificar a casa do Senhor. Aí o paralelo é exatamente esse. Hoje também, Deus, ele não conta com o cristianismo como sistema. Não. O cristianismo vai desembocar na grande Babilônia, lá de Apocalipse 17 e 18. Nós falamos na semana passada, estamos repetindo hoje. Os irmãos e as irmãs que durarem até lá, os irmãos e irmãs que ainda estiverem, mesmo servindo ao Senhor, são nossos irmãos e irmãs, ninguém tira esse status dele, não. Mas se estiverem lá no meio da grande Babilônia, no tempo daquela proclamação, eles vão ouvir esse chamado: sai dela, povo meu. Assim como no Antigo Testamento, ao paralelo, assim como no Antigo Testamento você tinha Israel dentro de Babilônia, hoje você tem muitos, a maioria dos irmãos e irmãs dentro do cristianismo, dentro do sistema denominacional, dentro do catolicismo romano. E aqui a gente não está falando para ofender nem os católicos, nem os irmãos que estão nas denominações, não. A gente está falando da palavra de Deus aqui. É a palavra. O paralelo é esse, é que Deus está chamando alguns irmãos, não serão todos chamados, para sair do cristianismo, para sair do catolicismo, das denominações, e virem reunir-se de tal forma que eles deem testemunho da casa de Deus, e não de nenhum sistema, não de nada inventado, não do Vaticano, não das denominações tradicionais, não, a palavra de Deus sendo entronizada, reunindo unicamente debaixo do nome do Senhor. Para nós seria uma vergonha, seria antibíblico colocar um nome aí fora, igreja fulano de tal. Deus nos guarde. E vocês, geração seguinte, preste atenção, viu? Porque se a gente passar, vocês não vão botar nome aí fora não, viu? Vocês, geração de jovens, agarrem a visão. Agarrem a visão que o Senhor tem nos dado, porque não é visão de homens, não. Quando passa a geração, foi isso que aconteceu. A primeira carta de Apocalipse 2 é carta à igreja em Éfeso. O nome Éfeso significa desejável. A igreja no primeiro século ali, nos primeiros 100 anos,
a igreja ainda era desejável, ainda perseverava na palavra, ainda vivia de acordo com a doutrina dos apóstolos. Mas isso foi se perdendo, irmão. A geração passa, o último apóstolo que morreu foi João, apóstolo do Cordeiro. O último dos 12 foi João. Depois, aí é o perigo. Aí é o perigo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Persevere, porque não é fácil perseverar. E existem caminhos mais fáceis. Existem ideias mais mirabolantes que se apresentam como mais fáceis. Então, bora introduzir isso aqui? Aí a gente introduz. Aí vai mudando. Irmão Delcio, ele fala assim, ó, duas retas, elas são paralelas. Elas vão ser paralelas a vida inteira. Sempre paralelas. Mas se você pegar uma delas e levantar 1 milímetro, naquele ponto ali, a diferença entre ser paralelo é 1 milímetro. Mas com o passar do tempo, ela vai continuar se distanciando. 1 milímetro vai virar 1 quilômetro. 1 quilômetro vai virar uma distância enorme. Então, o chamado para nós é para perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, e não das ideias. Irmãos, nós já ouvimos, foi coisa nesse tempo, viu? E nós só temos 30 e poucos anos reunindo aqui. Tem irmãos que estão nessa caminhada há muito mais tempo do que nós. E até irmão dizia assim, ó, não, mas sabe o que é? A gente bota o nome ali fora, a igreja tal, para o correio, quando vier trazer uma correspondência, achar o lugar. O que é que você acha, irmão? O que é que você acha disso? Mas na minha casa o correio acha meu endereço pelo número. Não acha não? O boleto chega, não chega? O recibo de água, de luz, chega. Não, porque tinha que botar na sua casa assim, ó, bem grande, Luciano Curvelo da Silva, mora aqui. Não. O carteiro olha, ele não me conhece realmente. O nome, a rua é essa aqui. O número, aqui o número da casa. Pronto, é aqui que o rapaz mora. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na pura palavra de Deus. Depois, irmãos, a gente vai voltar para Esdras, mas depois que a igreja foi se distanciando do plano original da palavra de Deus, começaram a surgir os exageros, as doutrinas de homens. E aí você chega lá na carta à igreja em Pérgamo, em que a igreja se casa com o Império Romano. Né? Aí agora o Império Romano está dentro da igreja, a igreja está misturada com o Império Romano. Muitas pessoas foram introduzidas na igreja só no papel, porque para você ser introduzido na igreja, você tem que nascer de novo. Mas naquele tempo, as pessoas, só porque eram romanas, estavam debaixo do Império Romano, então todo mundo é cristão agora. Diluiu o evangelho, diluiu a palavra. Um bocado de gente que não tinha nada a ver com a igreja começou a dar palpite na igreja. Aí a carta seguinte, Tiatira, sempre vamos revisar, né? A carta seguinte é Tiatira, surge o catolicismo romano, o Vaticano, que tem nossos irmãos lá, mas o Senhor faz uma advertência a eles. Eu tenho uma coisa contra vocês. O que é, Senhor? Que vocês toleram, vocês aceitam, vocês recebem o ensinamento de Jezabel, que a si mesma, essa Jezabel, a si mesma, ela se declara profetisa. Ou seja, não foi por ordenação de Deus que ela se tornou uma profetisa. Na Bíblia tem profetisas, Hulda, Débora, levantadas por Deus. Mas essa Jezabel, ela se declara
profetiza, e ela ensina os meus servos. E vocês toleram isso. Irmão do catolicismo romano, se você acha que eu estou ofendendo os católicos, Deus me guarde, mas observe, o catolicismo romano, ele crê em muitas coisas, não é porque estão escritas na Bíblia, não. É porque o Vaticano ensinou a eles. É porque o Papa disse que aquilo é daquela forma. Então eles recebem o ensinamento do Vaticano como a palavra de Deus. É isso, eles se arrogam essa autoridade. Não é só a Bíblia, não. Outro dia eu vi um padre no YouTube contrariando o princípio de sola escritura, né? Só a escritura, não. Que só a escritura? Não. Nós, eles falam, nós também podemos produzir a palavra de Deus. Não existe isso, irmão. A revelação foi fechada. Fechada em que sentido? Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso é Antigo Testamento. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aleluia, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nesse sentido aqui que eu estou falando, a revelação foi fechada. Não tem revelação nova fora das Escrituras. Não tem. Ainda que alguém venha dizer, não, porque Deus me revelou um negócio aqui novo. Cuidado. A revelação tem que sair e tem que ser testificada pelas Escrituras. Não é só dizer assim, não, porque eu peguei um versículo aqui e vi, tá, você viu. Onde na Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Escritura dá testemunho da Escritura, tá? Então você pegou um versículo e você viu isso aqui no versículo. Onde, em que lugar das Escrituras esse versículo, essa palavra que você recebeu é confirmada? Se não for confirmado, tome cuidado com essa revelação. Pode vir do inimigo, pode vir de sua alma. A revelação, não tem nova revelação. O que nós temos é o que o Filho nos falou. Então, os evangelhos é a apresentação do nosso Senhor Jesus. As epístolas é esse, antes, Atos é esse Cristo agora manifestado na igreja, é o viver da igreja ali, Atos dos Apóstolos. E as epístolas é esse Cristo desenvolvido. É o Senhor, através dos apóstolos e profetas, nos falando mais sobre essa revelação. Em Apocalipse, consuma. Em Apocalipse, fecha. Tanto que o Senhor diz assim, se alguém acrescentar qualquer coisa às palavras dessa profecia, vai ser tirado também sua parte, que cabe lá na nossa herança. Está vendo? Não tem que acrescentar e nem tirar nada. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, um irmão, um homem de Deus, não tiro em nada a reputação daquele irmão. Ele, inclusive, deve estar muito mais na frente do que eu. Mas ele foi ler um versículo da Bíblia, eu contei isso para os irmãos. Ele foi ler um versículo da Bíblia, lá em Tito, em que fala sobre as mulheres, né, que sejam respeitáveis, tolerantes, Aí a Bíblia diz assim, ó, não dadas a muito vinho. Esse é o texto. Não dadas a muito vinho. Esse irmão estava lendo a Bíblia e eu acompanhando aqui. Ele leu assim, abre aspas, não dadas a muito nem pouco vinho. O que é isso, irmão? Isso é acrescentar a palavra de Deus. Se não está dizendo, você não pode dizer. Se não está escrito, você não pode escrever lá. É por isso que tem que perseverar na doutrina
dos apóstolos, porque às vezes é difícil perseverar. Você queria que a Bíblia falasse diferente, mas não fala, irmão. Aceita que dói menos. Romeu falou assim, ó, nossos problemas, Romeu Bornelli, nossos problemas, eu coloquei eu postei isso no grupo Comunhão dos Santos. Nossos problemas acabariam se Jesus falasse assim, ó. Não está mais aqui. Isso aqui representa meu corpo. Isso aqui representa meu sangue. Se ele falasse isso, nossos problemas nem existiriam. Pronto, o Senhor representa. Mas Jesus não falou isso não, irmão. Ele falou, isso aqui é o meu corpo. Isso aqui é o meu sangue. Me desculpa. Ô Senhor, me desculpe. Você que lute agora. Não falo você que lute, os irmãos me compreendem. Eu estou falando como a experimentados. Não falo para querer dizer que o Senhor jogou e se vire, não. Mas que a alma vai se mexer até umas horas. Não, mas não representa, não, isso é o meu corpo. Isso tanto é o corpo do Senhor, que se você comer indignamente, você se torna réu. Tem toda a realidade. Agora a realidade, sabe quem é que dá? É o Espírito Santo em nós. O Senhor pega o pão e o suco de uva ou vinho, que são elementos físicos, materiais, e o Espírito Santo transforma, ele dá realidade àqueles elementos, realidade espiritual em nós. Foi dessa forma que o Senhor falou. Então, às vezes, você queria, e eu, que a Bíblia falasse diferente, mas não fala. Não fala. Eu queria que a Bíblia desse outro rumo, mas não dá. Deus tenha misericórdia, tem que buscar o Senhor para entender o que foi que Ele quis dizer aqui, Jesus. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Esse é o desafio. E o Senhor, irmãos, tem chamado, assim como Ele chamou irmãos e irmãs, o Senhor chamou o povo de Israel, a gente leu aqui, Ele despertou o espírito de Ciro. Olha, irmãos, nós estamos acostumados a falar e a ver nas Escrituras que a obra de Deus é promovida por Ele. Não é ninguém que tem a ideia. Romanos 11, Paulo pergunta assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Ninguém. A ideia é de Deus. Quando Ele mandou Moisés construir o tabernáculo, Ele mandou. Não foi Moisés que pediu. Então, da mesma forma aqui, a gente está vendo, ó, o Senhor, por causa do pecado do seu povo, o Senhor encerrou Israel no cativeiro, não tinha mais testemunho da casa de Deus. Quando você leu aí comigo, que Ciro fala assim, ó, no verso 1, no capítulo 1, verso 2, diz assim, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus. Essa expressão Deus dos céus, nessa época, quer dizer que Deus na terra tinha perdido o seu testemunho, sua casa estava destruída, seu povo estava em cativeiro, não tinha testemunho do Senhor. Agora, não quer dizer que Deus estava inerte, Deus trabalha, até hoje. Então, no versículo 1 diz que Deus despertou, essa palavra despertou, no hebraico, abriu os olhos, a pessoa estava lá, e Deus abriu os olhos de Ciro. Ninguém tem certeza de que Ciro se converteu, não. Agora, que foi Deus que despertou ele, isso aí está escrito. Despertou o espírito, ruach. A palavra espírito no hebraico. Ele despertou o espírito de Ciro. Ele abriu os olhos e falou, ó Ciro, você agora vai deixar meu povo ir, para eles reedificarem a cidade e a casa que foram destruídas. Então, iniciativa de Deus, não foi ninguém. Alguns irmãos até pregam, não está escrito, mas se você colocar sua mente na palavra de Deus, você pode até aceitar
Alguns irmãos pregam que Daniel, assim como hoje, irmãos, temos que fazer, Deus nos guarde, não fazer isso. Assim como hoje, nós falamos do cristianismo, dos sistemas criados pelo homem, das denominações, mas tem irmãos e irmãs fiéis lá, graças a Deus, vai continuar tendo. Em Babilônia também havia irmãos e irmãs israelitas fiéis a Deus. Então, alguns irmãos até pregam que provavelmente Daniel, que estava em Babilônia, Daniel não subiu para edificar Jerusalém, já era um senhor, talvez, nonagenário. Ageu subiu, Ageu também era um senhor de idade, mas Daniel não subiu não. Daniel, ele foi usado por Deus lá, antes do retorno. Alguns irmãos pregam que Daniel pode ter mostrado a Ciro a profecia de Isaías 45. Porque o Senhor já tinha falado em Isaías 45 que ele ia usar, ele disse assim, o meu servo Ciro. Então, pode ser, não está escrito isso não. Não sei se na tradição judaica tem esse relato, mas é possível, porque Daniel, ele é levado para a Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, e ele atravessa o Império Babilônico e ele vê chegar o Império Persa. Então ele pode ter mostrado a Ciro, você sabia, Ciro, que tem uma profecia com seu nome aqui, dizendo que você ia liberar o povo para poder edificar a casa do Senhor lá em Jerusalém? E a Bíblia fala que Ciro teve seu espírito despertado, iniciativa de Deus. Está vendo, irmãos? Do mesmo modo, a gente pode dizer, muitos irmãos têm saído das denominações, têm saído do cristianismo para virem reunir debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra, não negando o seu nome, por iniciativa do próprio Deus. Deus tem chamado, Deus tem despertado o Espírito. Depois que o Senhor, nós lemos aí, depois que o Senhor despertou o espírito de Ciro, Ciro fez passar o pregão, ou seja, liberou quem de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém. Nós falamos na semana passada que a Bíblia fala que sair de Babilônia para Jerusalém é subir, embora no mapa Babilônia está em cima e Jerusalém está embaixo. Mas o Senhor sabiamente diz, suba, porque é uma obra dele, é uma obra superior. Então vários irmãos tiveram também seu espírito despertado e subiram. Agora, irmãos, veja o seguinte, nós estamos falando aqui já da carta a Filadélfia, porque é a carta seguinte, né? Pérgamo retrata o casamento da igreja com o mundo. Tiatira, o surgimento do catolicismo romano, junto com Jezabel. Sardes é o surgimento do protestantismo. É quando o Senhor, uma obra de Deus, a gente sempre fala isso, não temos problema de reconhecer isso não. É quando o Senhor levanta irmãos para poderem contrariar toda aquela treva que o catolicismo tinha trazido, e os irmãos fiéis a Deus ali se, entre aspas, revoltam contra aquilo, e o Senhor levanta Lutero, aquela turma de Calvino, aquela turma toda ali, e outros nomes que a gente nem conhece, ou que não são tão evidentes assim, para poder se contraporem àquelas trevas, e eles saem do catolicismo e eles fundam as denominações batistas. Aí as denominações elas são divisões, e elas, assim como a meiose e a mitose, elas continuam se dividindo. Cada dia surge novas denominações. Existem
textos na internet de pessoas criticando a nós, porque a gente tem que dizer que é nós. É o povo de Deus, é nós. Deus não tem dois povos, não. Existem textos na internet criticando os vários nomes estranhos de denominações que existem. E cada dia surge mais. Ou seja, a reforma protestante ela foi uma bênção no sentido de contrariar aquelas trevas da época e fornecerem um caminho para quem de fato queria buscar o Senhor de forma pura. Mas a reforma falhou em não ter perseverado na doutrina dos apóstolos. Então, foram criadas, entre aspas, as igrejas, eu coloco entre aspas, porque igreja foi criada pelo Senhor. Mas foram criadas, entre aspas, as igrejas nacionais, igreja da Inglaterra, igreja da Alemanha, igreja da Suécia, né? E aí começaram as aberrações. Agora, como foi o nome da rainha da Inglaterra que morreu? Como é o nome dela? Como? Elizabeth, pronto. A rainha Elizabeth, agora passou para o filho dela, né? Quem é o nome dele? O príncipe Charles, agora é o rei da Inglaterra, né? Ele é o chefe da igreja anglicana. Vê como a igreja ficou misturada com o governo, tá vendo? A rainha da Inglaterra era a chefa da igreja anglicana. Aí, as chamadas igrejas nacionais, estatais, depois vieram as denominações baseadas em verdades bíblicas, os batistas, os pentecostais, as denominações formadas em torno de homens de Deus, o metodismo, John Wesley, o calvinismo, John Calvino, luterana, né? Então, irmãos, a reforma falhou nesse sentido. Deus continuou sem o testemunho da sua casa. Deus continuou sem o testemunho, sem aquele lugar onde ele fala: aqui habita meu nome, aqui é a minha habitação, para eu poder dar as ordens, para eu poder conduzir. Deus ficou sem isso, continuou sem isso, porque lá em Tiatira, quem dá as ordens é Jezabel. Em Sardes, o Senhor aponta: você tem nome de que vive, mas está morto. Eu não vou citar aqui, para não parecer uma provocação, para não parecer que eu estou brincando. Mas, irmãos, é cada nome de denominação que você vê por aí, que parece que um nome quer ser mais imponente, mais chamativo que o outro. E cada dia surge mais. Aí você tem um movimento pentecostal, surgiu da Rua Azusa, aí formou as Assembleias de Deus. Cada dia surge mais denominações. Sabe por quê? Porque não é questão de perseverar na doutrina dos apóstolos, não. É questão daquele lugar em que eu me sinto bem. Se eu estou reunido aqui com os irmãos e não estou, isso aqui para mim está tóxico. Não é esse o termo que usam aí fora? Então eu vou procurar outro lugar para me reunir. Ou pior, eu vou fundar a minha igreja. Deus me guarde, Jesus. É feio até falar disso. Mas repare, se não é assim, aí a cada dia surgem novas denominações. O Senhor, irmãos, pega esse pacote todo, e fala assim: você tem nome de que vive, mas está morto. Está morto. Eu contei para os irmãos, vou repetir. Assistindo uma vez um vídeo no YouTube, há um movimento, né, de pessoas que deixaram o protestantismo, voltaram para o catolicismo romano. Geralmente se vê o contrário.
Sair do catolicismo e vir para o protestantismo, geralmente. Mas tem um movimento inverso também. E um rapaz estava analisando os casos de pessoas que fizeram esse caminho de sair do protestantismo e vir para o catolicismo. Ele começou a conversar com as pessoas e disse que ele ouviu testemunhos assim, de pastores, inclusive, de líderes, dizendo assim: meu querido, eu voltei, sabe, porque eu cansei do protestantismo. Porque você tem que montar uma estrutura para entreter as pessoas. Você tem que manter um sistema fechado. Cada domingo você tem que se esforçar para poder manter o negócio de pé. É muito trabalho. Irmão, sabe o que é isso? Você tem nome de que vive, você está morto. Aí por isso, o Senhor tem chamado irmãos e irmãs, não é de agora, nós não somos pioneiros, Deus nos guarde, não somos pioneiros disso, mas a partir dos séculos passados aí, o Senhor tem chamado irmãos e irmãs, Ele tem chamado, quem desperta o Espírito é o Senhor, Ele tem chamado, não é a gente que tem ido lá convencer ninguém para sair de lá e vir reunir aqui, não. Deus nos guarde. Deus nos guarde. Ele tem chamado irmãos e irmãs para saírem do cristianismo e virem reunir, dando testemunho de Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal. Amor de irmãos. E realmente, quando os primeiros irmãos começaram a receber esse chamado e começaram a sair do cristianismo, eles jogaram fora seus títulos. Sabe aqueles títulos que a pessoa já gosta de ser chamada de pastor, bispo. E cada dia tem título maior. Apóstolo, arcebispo. Aí você fala assim: mas irmão, não está na Bíblia apóstolo? Está. Tem apóstolo, tem pastor, tem tudo. Tem tudo não, tem quase tudo. Alguns foram inventados aí. Mas, irmãos, não são títulos. Para a gente botar uma lapela aqui, ó. Apóstolo, não. É função. É função. Entre nós, os irmãos que nós conhecemos do Ministério da Palavra, irmãos maduros, exemplos para nós, nenhum deles viajam pelo mundo pregando aí a palavra, nenhum deles é chamado de apóstolo fulano, pastor, não tem isso, irmão, nós somos irmãos. Esse é o testemunho de Filadélfia. Quem busca título no nosso meio, está no lugar errado. Quem busca posição, evidência no nosso meio, está no lugar errado. Compre colírio, irmão. Compre colírio, você vê melhor. No corpo de Cristo, na casa de Deus, tem função, não tem título, não. No corpo de Cristo, você quer ser o maior, seja quem serve. Está escrito isso. Então o Senhor começou a chamar irmãos e irmãs para saírem desse testemunho do cristianismo e virem dar testemunho da casa de Deus. Agora, irmãos, tem um detalhe, eu não estou lendo a carta de Filadélfia, você conhece. A carta de Filadélfia, o Senhor fala assim, ó: guardaste a minha palavra, isso é, perseverar na doutrina dos apóstolos, não negaste o meu nome, porque botar um nome aí fora, igreja fulana de tal, é negar o nome do Senhor. É negar. Esté casou com Lucas, Lucas casou com Esté. Deixa eu ver se eu adivinho aqui. O sobrenome de Esté passou a ser Rezende? Joia, porque Lucas é Rezende. Se não fosse Rezende, se Esté colocasse um sobrenome que não é nem dela nem de Lucas, a gente ia estranhar. Uai, você não é casada com Lucas? Por que não tem o mesmo sobrenome? Então, da mesma forma, a igreja
tem o nome que Deus deu a ela, e não o nome que eu botei. Então, colocar um nome, igreja fulana de tal, é corromper-se, é negar o nome do Senhor. Filadélfia não negou o nome do Senhor. E isso é tão sério. Eu vim de lá, irmãos. Eu vim de lá, não foi ninguém que me contou, não. Isso é tão sério que você pensa assim, não, é só uma identificação. Não é não, irmão? Aquilo desce para o coração. Agora, você e eu, a gente se acha, sabe o quê? Batista. A gente se acha, sabe o quê? Pentecostal. A gente se acha, eu sou presbiteriano. Isso desce para o coração, porque isso é espiritual. Não é só uma questão de nome, não. Uma placa ali, não, é espiritual. Agora, o maior prazer nós temos de responder quando alguém pergunta assim, e qual é a igreja de vocês? A gente fala assim, nós não temos um nome denominacional, nós nos reunimos unicamente debaixo do nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma linguagem estranha, isso é estranho. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia foi perdida, foi mudada, foi no cristianismo. Agora, o normal virou anormal. Agora você que é estranho. Irmão Ni conta, imagine, irmão Ni falou isso há quanto tempo, que naquela época você já não podia, você encontrava com um irmão na rua. A irmã é cristã, sou. Mas não basta, não. A irmã é cristã católica, é cristã protestante, é cristã... Botaram um sobrenome no negócio. A Bíblia fala em Atos capítulo 11, que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Está vendo? Os incrédulos começaram a nos chamar de cristãos. Então, cristão deveria ser suficiente para nos diferenciar dos incrédulos. Mas hoje, cristão não diferencia a gente nem dos próprios crentes. Porque foi mudado. Você é cristão, eu sou de que igreja? É assim. Filadélfia é o retorno, é o Senhor chamando, despertando o espírito de alguns para poder vir dar um testemunho bíblico, irmãos. Bíblico. Agora, vamos, você está com um calculador aí? Eu quero que você faça uma soma para mim aqui. Aí, você está com Esdras aí, não está? Capítulo 2. Deixa eu achar o versículo para eu poder falar com você aqui. No final do capítulo 2 de Esdras, cadê aqui? Bora ver. Versículo 64. Está com calculador aí? Some para mim, por favor. Esdras capítulo 2, versículo 64. Eu vou ler aqui com você. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Está vendo? Some aí para mim. 42.360. O verso 65 fala assim, ó, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Então, eu quero que você some para mim. 42.360 com 7.337. Deu quanto? 49.697. 49.697. Aí o relato continua falando que entre eles tinha cantores e cantoras, não é assim? Mas a conta é essa aí. De novo, qual é o número? 49? 49 mil. Se estava dormindo, acordou, não foi? 49.697. Irmãos, esse é o número
dos israelitas que saem de Babilônia e vão edificar Jerusalém. Retornam para o plano original de Deus. 49, não chegou a 50 mil pessoas. Estima-se que em Babilônia, naquele tempo, havia 2 milhões de judeus. Agora eu quero que você faça outra conta. Quanto é 50 mil? 50 mil que você somou aí, arredondando, é 49, blá, blá, blá. 50 mil é que percentual de 2 milhões? Dá quanto isso aí? Que conta é essa aí? Quanto? 2,5%. Está vendo, irmãos? De 2 milhões de judeus que havia na Babilônia, nesse momento aqui, de Esdras capítulo 1, 2,5% subiram. Ou seja, irmãos, a grande maioria subiu ou ficou? Ficou, irmãos. A grande maioria ficou. Aí você vai ler... Oi? Falou comigo alguém? Aí você vai ler a carta a Filadélfia. Eu não estou citando, mas está escrito, você pode ler depois. Apocalipse 3, 7 em diante. Aí você vai ler a carta a Filadélfia e está escrito lá assim, ó: você tem pouca força, Filadélfia. Filadélfia tem pouca força, irmãos. Não serão muitos que serão chamados do cristianismo para virem dar testemunho da casa de Deus, não. É a mesma coisa, é o que aconteceu com Israel, acontece hoje. Não serão muitos, não. A maior parte dos irmãos e irmãs aguardarão a volta do Senhor no cristianismo. Você às vezes encontra aí na rua amados irmãos e irmãs que você se identifica, você fala assim: eu me reúno sem um nome denominacional. Ele fala assim: é mesmo, eu nunca ouvi falar disso. É em Salvador, é? É aqui? Sabe por quê, irmão? Porque esse chamado do Senhor não vai atrair muita gente, não, irmãos. Se acostume. Se acostume. Agora, não esqueça que é um chamado do Senhor. Não esqueça. Por que não esquecer? Porque, sendo chamado de Deus, sendo iniciativa de Deus, o interesse é dele, ele quer manter. Ele quer manter, irmãos. Ele quer sim chamar alguns irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque senão, se ele não chama na história irmãos e irmãs para virem dar esse testemunho, a palavra dele não é preservada. Filadélfia é um outro versículo que está em Apocalipse 3, diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha, o quê? Perseverança. Está vendo? A Filadélfia foi dada uma palavra de perseverança, inclusive na doutrina dos apóstolos. Preserve, persevere na minha palavra, que você não negou, que você guardou. Então, o compromisso desses irmãos que são chamados, se você foi chamado, se eu fui chamado, o nosso compromisso, irmãos, é manter, é preservar, é perseverar na palavra de Deus e não negar o nome do Senhor. Um amado irmão do passado, ele disse: a nossa visão não estará completa se nós não enxergarmos o comprometimento do cristianismo. Nós amamos os irmãos, todos, nós amamos os irmãos, inclusive muitos de nós temos familiares que reúnem lá, que se converteram lá, amém,
Fique lá, Deus abençoe, cresça em Cristo. Agora, por causa do chamado que o Senhor nos deu, nós não podemos estar lá também. Nós não podemos concordar com as coisas que vêm de lá também. Irmãos, é uma luta entre nós. Toda vez a gente fala aos irmãos, irmãos, cuidado com os hinos que vocês escutam, com as palavras que você recebe durante a semana. A gente não pode ser leviano, não. Está um irmão pregando lá no YouTube, eu vou escutar, cuidado. Talvez você esteja trocando o melhor pelo bom. Porque existe o melhor e o bom. E existe o excelente e o mais ou menos. Talvez. Há irmãos que o Senhor tem levantado lá também no cristianismo. Tem, claro. Seria desonestidade não reconhecer. Mas tem também muita mistura. Tem também muita coisa fora da palavra. E daqui a pouco eu e você estamos ouvindo e a gente está se contaminando. E a gente está querendo trazer para o testemunho que o Senhor tem nos dado, os objetos lá, as coisas fabricadas em Babilônia. Não, irmãos. É necessário ter pureza. A pura palavra de Deus. Há um outro aspecto que eu tensionava falar hoje, sobre esse retorno de Babilônia para Jerusalém. Não, o tempo não permite mais. Então, só me resta dizer que se o Senhor permitir, na semana que vem a gente continua. Amém? O tempo não tem mais, não tem mais condição. Mas que os irmãos guardem, 11h58. Que os irmãos guardem essa palavra, meditem, levem diante do Senhor e que Ele mesmo possa nos falar ao coração. Amém? Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos aquilo que falamos e aquilo que ouvimos. Que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor.